é uma palavra viva, pulsante, que foi escrita há milhares de anos e que continua sendo a mais atual, a mais precisa e a mais poderosa revelação que existe sobre a vida humana. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 127 e eu te garanto que ao término desta mensagem, algo dentro de você vai ter mudado, porque esta não é uma palavra minha, é a palavra de Deus, e ela tem poder para transformar, restaurar e libertar. Vamos juntos? O Salmo 127 começa com uma declaração que, se você realmente entender o que ela significa, vai reorganizar completamente a forma como você vive. Como você trabalha, como você ora e como você constrói os seus projetos. Ouça com atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma frase simples, direta, objetiva, mas com uma profundidade que levaria anos para ser completamente assimilada. Perceba que essa frase não diz que trabalhar é errado. Não diz que planejar é pecado. Não diz que você deve ficar parado esperando cair tudo do céu. Não é isso. O que ela diz é algo muito mais profundo que o ponto de partida de toda construção sólida, de toda realização verdadeira, tem que ser Deus. Sem Ele, todo o esforço é vaidade. Com Ele, até mesmo o menor passo tem uma força sobrenatural por trás. E quem escreveu isso, meus irmãos? Salomão, o homem que a própria Bíblia descreve como o mais sábio de todos os tempos. Aquele que construiu o Templo de Jerusalém, a obra mais gloriosa do mundo antigo, aquele que presidiu um reino de riqueza e poder, que fazia reis e rainhas de nações distantes viajarem apenas para contemplar. Aquele que possuía mais ouro, mais sabedoria, mais influência do que qualquer ser humano de sua geração. E foi exatamente esse homem que escolheu começar esse salmo com a palavra em vão. Por quê, meu irmão? Porque um homem tão capaz, tão abençoado, tão poderoso, escolheu justamente essa expressão. Porque Salomão aprendeu, e aprendeu da maneira mais dolorosa, mais amarga e mais irreversível possível, que toda construção erguida sem Deus, por mais impressionante que pareça aos olhos do mundo, por mais aplaudida que seja pelos homens, é por dentro estruturalmente vazia. Ela se sustenta no esforço humano, na inteligência humana, na força humana, e tudo que é humano tem um limite. A sabedoria de Salomão não foi a de quem nunca errou, foi a de quem errou profundamente, sofreu as consequências disso e teve a humildade e a coragem de registrar esse aprendizado para que você e eu não precisássemos repetir os mesmos erros. Meu irmão, minha irmã, quantas casas você já tentou construir com as suas próprias mãos, sem consultar o arquiteto maior? Quantos projetos você iniciou movido pela sua própria força, pela sua própria visão, pela sua própria determinação? E onde estão esses projetos hoje? Deus está te chamando hoje para mudar o ponto de partida, para deixar de começar por você e passar a começar por Ele. Agora, eu preciso falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido de uma forma tão clara. O adversário da sua alma, aquele que a Escritura chama de inimigo, de acusador, de pai da mentira. Ele não precisa te convencer a abandonar a fé. Ele não precisa te tirar da igreja, te afastar dos sacramentos, te fazer renegar o Evangelho. Não, meu irmão. A estratégia dele é muito mais sutil, muito mais eficiente e muito mais difícil de perceber do que isso. Tudo o que ele precisa fazer é te convencer de que você é suficiente. Só isso. Essa é a grande armadilha, que você é inteligente o bastante
para resolver sozinho, que você é capaz o bastante para dar conta sem ajuda, que você é esforçado o bastante para superar os obstáculos, sem depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Enquanto você opera a partir dessa convicção, enquanto você acredita que é autossuficiente, que tem o controle, que consegue edificar a sua vida com as suas próprias mãos, o adversário está absolutamente tranquilo, porque ele sabe o que você ainda não percebeu. Uma vida construída sobre a autossuficiência é uma vida com os alicerces na areia. E chega um dia, chega uma tempestade que coloca tudo à prova. E aí vem o versículo seguinte, que é devastadoramente honesto. Em vão vigiais, madrugais, comeis o pão de dores. Meu Deus, como isso é real! Como isso descreve a vida de tanta gente hoje. Pessoas que acordam antes do sol nascer, que trabalham até depois de meia-noite, que sacrificam o descanso, a saúde, os relacionamentos, os filhos, a paz de espírito. Tudo em nome da produtividade, em nome do sucesso, em nome da conquista. E colhem o quê? Ansiedade, exaustão. Um cansaço que não vai embora nem nas férias. Uma insatisfação que não some nem quando a meta é atingida. Não porque trabalhar seja errado. Repito, o trabalho é um presente de Deus. É uma forma de colaborarmos com a criação. Mas quando o trabalho se transforma no seu Deus, quando a produção se torna a sua fonte de identidade, quando o resultado vira sua segurança, quando o esforço vira sua oração, aí o trabalho deixa de ser bênção e se torna escravidão. E o inimigo fica satisfeito, porque um homem ou uma mulher escravo do trabalho é um homem ou uma mulher que não tem tempo para orar, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para descansar nos braços do Pai. O segredo que faz o inimigo fugir. Mas agora chegamos ao coração dessa mensagem. Agora chegamos ao segredo. Depois de toda aquela descrição de vaidade, de esforço inútil, de noites de angústia e dias de dores, o salmista escreve uma coisa que parece quase impossível de acreditar quando você está no meio de um momento de pressão, pois assim dará ele o sono ao seu amado. Meus irmãos, parem e deixem isso entrar fundo. Deus dá o sono ao seu amado, não para o que mais trabalhou, não para o que mais planejou, não para o que resolveu todos os problemas por conta própria, mas para o seu amado, para aquele que aprendeu a repousar, para aquele que colocou o fardo nos ombros do Senhor e conseguiu, no meio do caos, fechar os olhos e confiar. E é exatamente aqui que o inimigo treme. Não é o grito de quem está desesperado que mais o perturba. Não é a oração inflamada de quem está no limite. É a paz de quem entregou. É o descanso de quem confia. Sabe por quê? Porque todas as armadilhas do adversário têm um ingrediente comum: o medo. O medo de perder, o medo de falhar, o medo do amanhã, o medo de não ser suficiente. Todas as suas estratégias, todos os seus ataques, todas as suas acusações dependem de encontrar esse fio de medo dentro de você para puxar. Mas quando um filho de Deus aprende a descansar genuinamente, quando ele para de correr em círculos com o peso do mundo nas costas e simplesmente se deita nos braços do Pai, o adversário perde o ponto de apoio. Não há medo para explorar, não há insegurança para amplificar, não há cansaço para aproveitar. Há apenas um filho amado, dormindo em paz, enquanto o pai vigia a sua casa. E esse filho é perigoso, não porque grita mais alto, não porque luta mais forte, mas porque ele sinaliza com toda a sua vida que as circunstâncias não têm poder sobre ele,
que as ameaças não chegam ao nível da sua fé, que ele escolheu confiar em alguém muito maior do que qualquer problema que o inimigo possa apresentar. Uma pessoa que repousa em Deus é impossível de ser manipulada pelo medo. Eu quero que você leia isso de novo, devagar. Uma pessoa que repousa em Deus é impossível de ser manipulada pelo medo. Como orar assim na prática? Então, como é que se ora assim? Como é que um filho de Deus que tem contas para pagar, filhos para criar, saúde para cuidar, relacionamentos para preservar, projetos para construir, como é que esse filho chega diante de Deus e verdadeiramente entrega? Antes de tudo, preciso te dizer o que orar. Assim não é uma fórmula de palavras que você decora e repete. Não é um rito mágico. Não é uma técnica espiritual que você aplica e aguarda resultado. Se for só isso, é vaidade também. E aí voltamos ao início. Orar com base no Salmo 127 é uma postura de alma, é uma orientação do coração. É chegar diante de Deus com toda a sua humanidade, toda a sua fraqueza, toda a sua incompletude e dizer com sinceridade profunda: Pai, eu reconheço que sem Ti tudo que eu estou construindo é pó. A minha família, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Não me permita confiar mais em mim do que em Ti. Não me deixas construir casas que Tu não habitares. Ensina-me a trabalhar com a Tua força e a descansar com a Tua paz. Porque eu entendi, Senhor, sem Ti, em vão. Quando você chega diante de Deus assim com rendição verdadeira, não de palavras, mas de coração, com uma fé que não precisa controlar cada detalhe, porque sabe em quem confia. Algo acontece que ultrapassa a nossa compreensão. No mundo espiritual, uma batalha é resolvida. Não porque você foi mais forte, mas porque você deixou de depender da sua própria força e passou a depender do braço do Todo-Poderoso. E aí, o adversário procura um ponto de apoio para atacar e não encontra. Procura o medo. Ele não está lá. Procura a vaidade. Ela foi entregue. Procura o cansaço. Foi substituído por descanso. Procura a insegurança. Foi rendida ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente para a sua vida através dessas palavras, eu quero te pedir uma coisa agora. Escreva amém aqui nos comentários. Não como um ritual, não como uma superstição, mas como um ato de fé, como uma declaração pública de que você crê, de que você recebe essa palavra, de que você escolhe neste momento confiar no Senhor que edifica. Escreva amém nos comentários agora. E se você está passando por um momento de luta, escreva também. A gente vai orar juntos por você. A herança que só Deus podemos dar, o Salmo 127 não termina falando de derrota, de renuncia ou de passividade. Ele termina com uma imagem que é, ao mesmo tempo, poética, guerreira e profundamente esperançosa. Ele fala em filhos como herança do Senhor. Fala neles como flechas nas mãos de um guerreiro. Não é acidente que o salmista encerre assim. Há uma lógica espiritual poderosa nessa sequência. Quando você constrói com Deus, quando você deixa de ser o arquiteto e passa a ser o colaborador, quando você sai do lugar de autossuficiência e abraça a dependência sagrada, o que Deus edifica na sua vida tem uma característica diferente de tudo que você ergueria sozinho, tem continuidade, tem herança, tem futuro. O que Deus constrói, Ele também protege. O que nasce da rendição e da confiança carrega dentro de si uma força que não vem de carne e sangue, mas do próprio Espírito
do Altíssimo. Pense em quantas coisas na sua vida você construiu com tanto esforço e que hoje não existem mais. Relacionamentos que você tentou sustentar na base da sua força e que desmoronaram. Projetos que você tocou na base da sua visão e que não foram adiante. Versões de si mesmo que você tentou manter com unhas e dentes e que um dia simplesmente entraram em colapso. Agora, pense no contrário. Pense nas coisas que Deus colocou na sua vida que persistem apesar de tudo, que sobreviveram às tempestades, que cresceram nas crises, que foram fortalecidas justamente nos momentos em que, humanamente falando, deveriam ter acabado. Essa é a diferença entre o que o homem edifica e o que Deus edifica. O que você constrói pode impressionar. O que Deus constrói dura. O que você levanta pode crescer rapidamente. O que Deus levanta se mantém. O que você planeja pode parecer sólido. O que Deus planeja não tem fundação que possa ser abalada. E é por isso, meu irmão, que as flechas, os filhos, os frutos, as heranças que vêm de uma vida construída com Deus são descritas como armas nas mãos de um guerreiro. Porque o que nasce de Deus enfrenta o futuro com poder. O que vem dele não precisa temer o adversário que vier à porta. Eu quero convidar você agora para uma coisa muito especial. Quero que você faça uma pausa, que você coloque as mãos sobre o peito, que você respire fundo e, se puder, feche os olhos por um instante. E quero orar com você. Não por você, com você. Porque essa oração é sua também. Ela nasceu da palavra de Deus. E ela tem poder. Ore comigo agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de toda sabedoria e de toda misericórdia, eu venho diante de Ti com o coração aberto e os joelhos dobrados, não como alguém que tem tudo resolvido, mas como alguém que reconhece que sem Ti nada tenho, nada sou, nada posso. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes eu tentei construir sozinho, que muitas vezes eu confiei mais nos meus planos do que na Tua vontade, que muitas vezes eu acordei cedo, trabalhei até tarde, carreguei pesos que não eram meus e no fim colhi apenas o cansaço que vem de quem se esqueceu de depender de Ti. Perdoa-me, Pai. Hoje eu escolho mudar o ponto de partida. Hoje eu escolho que Tu sejas o arquiteto da minha vida e eu o colaborador. Que Tua mão seja a primeira a tocar cada projeto, cada relacionamento, cada sonho que eu carrego no coração. Edifica a minha casa, Senhor. Não a casa de tijolos e concreto, mas a casa da minha vida. A minha família, os meus filhos, os meus vínculos, os meus propósitos. Edifica tudo aquilo que o meu esforço não é capaz de sustentar. E ensina-me, Senhor, a descansar. Ensina-me a confiar, sem precisar controlar. Ensina-me a ter fé, que não precisa ver para crer, que não precisa entender para confiar, que não precisa de garantias humanas para repousar em Ti, que o inimigo não encontre em mim o medo que ele procura, que ele não encontre a vaidade que ele quer explorar, que ele olhe para a minha vida e veja apenas um filho amado descansando nos braços do Pai que edifica. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. Amém. O que você escolhe hoje, meus caros irmãos? Eu quero fechar com uma reflexão que carrego no coração. Nós vivemos numa época em que tudo parece exigir velocidade. Tudo exige resposta imediata, resultado rápido, eficiência máxima. A cultura em que estamos imersos nos diz, a todo momento, que o nosso valor está atrelado à nossa produção, que quanto mais você faz, mais você vale, que quem para está ficando para trás,
E então nós chegamos até a espiritualidade com essa mesma mentalidade. Oramos, correndo, ouvimos a palavra distraídos. Frequentamos a igreja com a cabeça já no próximo compromisso e nos perguntamos por que a paz não vem. O Salmo 127 é uma convocação radical. É Deus dizendo: para, respira. Olha para mim. Lembra de quem está no controle aqui. Não estou dizendo que você precisa abandonar as suas responsabilidades. Não estou dizendo que a fé dispensa o trabalho. Estou dizendo que existe uma ordem. E quando essa ordem é respeitada, quando Deus vem primeiro, quando a oração antecede o plano, quando a dependência precede a ação, tudo muda. O trabalho se torna mais leve, porque você não está mais carregando o peso de sustentar o universo nas suas costas. A oração se torna mais profunda, porque você não está mais trazendo uma lista de exigências, mas um coração que se rende. A vida se torna mais rica, porque você começa a perceber a mão de Deus nas coisas que antes você atribuía à sua própria competência. Você entendeu o jogo. E quando você entende o jogo, quando percebe que a ilusão da autossuficiência é a maior armadilha do adversário e que a rendição a Deus é o ato mais poderoso que um ser humano pode fazer, tudo muda. O inimigo não treme diante de quem é perfeito. Ele treme diante de quem sabe que não é perfeito e confia naquele que é. Ele não recua diante de quem tem todas as respostas. Ele recua diante de quem não tem resposta nenhuma, mas olha para Deus e diz: eu confio. Essa é a oração que o inimigo não suporta. Essa é a postura que ele não consegue combater. Essa é a fé que move montanhas, fecha bocas de leões e abre mares. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem tocou o seu coração, escreva amém aqui nos comentários. Não deixe esse momento passar em silêncio. A sua declaração de fé é poderosa e ela pode ser exatamente o testemunho que um outro irmão precisa ler para ter força hoje. Compartilhe este vídeo agora mesmo com quem você ama. Manda pelo WhatsApp para aquele amigo que está passando por um momento difícil. Posta nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Você não sabe quantas vidas podem ser transformadas por um simples gesto seu de generosidade. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações e fique por dentro de cada nova mensagem que Deus colocar no nosso coração para compartilhar com você. Que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele edifique cada área da sua vida onde ainda há ruínas. Que Ele restaure o que o cansaço destruiu, que Ele renove o que o tempo desgastou, que Ele acenda de novo a chama onde o desânimo apagou. Que o Deus que edificou o universo inteiro com a sua palavra seja também o arquiteto fiel da sua história. Vá em paz, mas vá construindo com Ele, sempre com Ele. Até a próxima mensagem. Um forte abraço e que Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.